Bom dia, sexto ano, tudo bem com vocês? Então, hoje nós vamos dar continuidade, ao nosso conteúdo que nós paramos na aula passada. Então, na aula passada nós falamos a respeito de ponto, reta e plano. Também falamos a respeito de como nós podemos ter, a localização de retas. Essas retas elas podem ser paralelas, elas podem ser concorrentes ou elas podem ser perpendiculares. Isso tudo a gente viu na última aula antes do feriado. Então, hoje nós vamos continuar lá na página 84 da apostila de vocês. Então, primeiro conteúdo que nós vamos trabalhar é a respeito de distância entre dois pontos, certo? O que são pontos? Então, lembrem que pontos são aquelas marquinhas no papel representado por uma letra maiúscula, certo? Então, nós podemos medir a distância entre dois pontos, certo? Quais são os instrumentos que nós podemos utilizar para medir, né? Então, como nós temos à nossa disposição a nossa régua, então nós podemos utilizar a régua para fazer a medida entre esses dois pontos. Então, lá na apostila de vocês diz assim, ó, dados dois pontos A e B, para determinar a distância entre eles, devemos escolher uma unidade de medida, né? Então, lembram que na aula passada a gente trabalhou com a unidade de medida que a gente representava por U. Porém, hoje nós vamos trabalhar com a régua. Qual é a unidade de medida que está presente lá na nossa régua? É o centímetro. Então, hoje nós vamos trabalhar com a medida em centímetros, que é o que a gente chama de unidade de medida, tá? Então, aqui, ó, os pontos A e B são coincidentes. Neste caso, a distância entre A e B é zero. O que são pontos coincidentes? São pontos em que eles vão estar um em cima do outro. Então, eu vou colocar aqui, ó, o pontinho A, e para ele ser coincidente o ponto B com o A, ele tem que estar localizado em cima do ponto A, ó. Então, aqui eu tenho dois pontos, eu tenho o ponto A e o ponto B. O ponto A e o ponto B são coincidentes, ou seja, é um ponto sobre o outro. E a distância entre esses dois pontos, quando eles forem coincidentes, será zero, tá? O segundo item diz, os pontos A e B são distintos. O que são distintos? Quer dizer que um ponto A está colocado aqui, ó, e o ponto B é distinto, ele não é em cima sobre o ponto A. Então, o ponto B ele pode estar aqui, ó, certo? Então, quando A e o ponto B são distintos, nós vamos ter uma distância maior que zero, né, entre eles. Então, diz assim, ó, os pontos A e B são distintos para encontrarmos a distância entre eles. Traça-se com o auxílio de uma reta o segmento AB. Então, se eu quero calcular a distância entre o ponto A e B, eu vou traçar entre esse ponto A e esse ponto B um segmento de reta, que a prof também já explicou na aula passada. Segmento de reta é um pedaço da reta, ou seja, ele tem um começo e ele tem um fim. Então, esse segmento ele vai começar em A e vai terminar, desculpa, em B. Tá? Então, sempre vocês vão traçar com o auxílio da régua uma reta entre esses dois pontos que vocês querem calcular a distância, tá? E aí, vocês utilizam a régua para medir. Qual é a medida que vai dar entre A e B, certo? Então, coloca a régua aqui com o zero bem em cima do A e a partir do zero vocês vão ver qual é a medida que vai dar a distância entre o ponto A e o ponto B. Tá? Então, nós vamos adotar como unidade de medida, já que nós vamos trabalhar com a régua, os centímetros. Então, aqui nós temos um exemplo, ó, que está lá na apostila de vocês. Encontre a distância em centímetros entre os pontos A e o ponto B. Então, o ponto A está aqui, ó, ele é distinto de B, ó, e o ponto B está aqui. Então, o que a gente vai fazer? Primeira coisa, traçar uma reta, claro, com a régua, não igual a da prof, porque a prof está sem régua. Então,
Primeira coisa, nós vamos traçar uma reta entre A e entre B. E depois nós vamos pegar a nossa régua, como mostra o exemplo aqui, ó. E aqui em cima do A, ó, nós vamos deixar alinhado com o zero. Certo? Então, o A fica alinhado com o zero e aí nós vamos seguir até o final da reta, que é lá no nosso ponto B. Nosso segmento de reta, né? Então, o ponto B está bem em cima do 10. Então, quer dizer que a distância entre o ponto A e o ponto B, ela é de 10 centímetros, tá? Não esqueçam, sempre que utilizar a régua, vocês têm que colocar o ponto inicial sempre em cima do zero. Não é lá em cima do 1, tá, pessoal? É em cima do zero. E a partir do zero, vocês vão contar a distância. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E a unidade de medida da régua é centímetros. Então, a distância entre o ponto A e o ponto B são 10 centímetros. Agora, nós vamos ver a distância entre um ponto e uma reta, certo? Então, para determinar a distância entre um ponto A e uma reta R, lembrem, ponto é representado com uma letra maiúscula do nosso alfabeto e uma reta, ela é representada com uma letra minúscula do nosso alfabeto. Então, nós devemos considerar dois casos, ó. O primeiro, o ponto A pertence à reta R. O que isso significa? Então, nós temos uma reta, ó, a prof vai desenhar aqui, ó, uma reta R, e esse ponto A, ó, ele pertence à reta, quer dizer que ele está em cima da reta, ó, pertence à reta. Nesse caso, a distância entre o ponto e a reta é zero, certo? O ponto não está distante da reta, ele está colocado sobre a reta, então a distância entre o ponto e a reta é zero. E o outro caso que nós podemos ter é quando o ponto não pertencer à reta. Então, nós vamos ter, por exemplo, aqui, uma reta R. E aqui nós vamos ter um ponto A. Ó, o ponto não pertence à reta R. Como é que nós vamos fazer o cálculo da distância entre o ponto e a reta? Então, tá aqui, ó, explicando bem direitinho para vocês, ó. O ponto A não pertence à reta. Para encontrarmos a distância entre A e R neste caso, encontramos a reta S perpendicular à reta R. Lembram que a prof explicou na aula passada o que era uma reta perpendicular? Retas perpendiculares são aquelas que formam entre si um ângulo de 90 graus. Ou seja, se essa minha reta está na horizontal, a minha reta perpendicular a essa reta R vai estar bem certinha aqui na vertical. E o ângulo formado entre elas é 90 graus. Por isso que ela é chamada de perpendicular. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é traçar do ponto até a reta, né? Uma outra reta, uma nova reta, perpendicular a essa reta R que está aqui, tá? E aí, nós vamos fazer o quê? Vamos pegar a nossa régua novamente e vamos medir qual é a distância desse ponto A até a nossa reta R. E aqui nós vamos ter um exemplo, ó. Determine a distância em centímetros entre o ponto A e a reta R da figura seguinte. Então, aqui, ó, nós temos uma reta, ó, aqui uma reta que é chamada de reta R, e aqui nós temos um ponto que é chamado de ponto A. Então, lembrem que a primeira coisa que nós precisamos fazer é traçar uma reta, uma nova reta, que vai do ponto até essa reta aqui, que é a reta R. E aí, ó, se ela tá na vertical, nós vamos traçar ela perpendicular. É claro que a prof não consegue desenhar retinha aqui, até porque essa ferramenta que a prof está usando, ela não tem ferramentas para desenho, então a prof tem que fazer tudo com o mouse. Então, aqui, ó, tracei uma reta que é perpendicular, ó, ângulo de 90 graus, certo? E aí, nós vamos pegar a nossa régua e vamos medir a distância do ponto A
até a reta R. Tá aí, ó, a distância do ponto A até aquela reta R que estava aqui, ó, a reta tá aqui, ó. Certo? Então, ó, a distância lá no A eu coloco o zero da régua e eu vou medir até lá na minha reta R. E aí nós vamos ver que ela tem uma distância do ponto A até a reta R de 8 centímetros. Muito bem. Já expliquei como é que a gente faz para calcular a distância entre pontos, né? De um ponto até o outro, e a distância de um ponto até uma reta. Então, agora é a vez de vocês fazerem os exercícios. Então, o que é que vocês vão fazer agora? Vocês vão lá na página 86 e 87 e vão resolver somente a parada obrigatória, tá? Só a parada obrigatória, ela começa na página 86 e acho que tem um exercício na página 87. E depois que vocês terminarem esses exercícios, vocês farão a cruzadinha, né? Essa cruzadinha, ela tá lá na página 90, certo? Agora a prof vai gravar mais um vídeo e deixar mais um videozinho aí para vocês assistirem na aula de hoje. Até mais!